Olá, amigos! Olá, irmãos! Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mantenha algumas verdades como absolutas em seu coração. Guarde em seu coração fortemente algumas verdades e não permita que ninguém as roube. Salvação, cura, provisão, alegria e integridade, muito mais nos foram dados na cruz. São fatos da vida no reino e essas coisas não podem ser devolvidas ou canceladas. Mantenha essas verdades como absolutas no seu coração, no seu espírito, no homem interior. Não aceite nem acredite em nada que seja diferente disso. Por exemplo, a doença. A doença é um fato, mas não é a verdade. A verdade é que pelas feridas de Jesus você foi curado. A doença está lá, mas você que guarda essas verdades em seu coração como sendo invioláveis, como sendo verdades absolutas, você diz: não, surgiu essa doença, mas a verdade é que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Resista firme na fé, irmão. Então vamos ver na Bíblia de onde vem a enfermidade. Vamos ver alguns versículos que comprovam quem é o autor da enfermidade. Jó capítulo 2, versículo 7. Então saiu, olha aí quem? Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Lucas 13, versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Aí olha o que Jesus fala. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Marcos capítulo 9, versículo 25. O menino que tinha convulsões, o qual era surdo e mudo, mas ficou perfeitamente são depois que o demônio foi expulso. Vamos ler a passagem, versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, olha aí, irmão, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai. Sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Finalmente, irmão, Atos capítulo 10, versículo 38. Este Jesus de Nazaré andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos por quem? Do diabo, porque Deus era com ele. Irmão, precisamos compreender claramente, número 1, a enfermidade vem de Satanás e não de Deus, e que o diabo e não o Criador colocou-a sobre nós. Estas passagens declaram que todos os enfermos que Cristo curou tinham sido oprimidos pelo diabo. É o que a Bíblia diz, irmão. A fé que muitas pessoas que desejam ser curadas por Cristo possuem, ela é estorvada, ela é roubada pela ideia de que o Altíssimo provavelmente tenha algum propósito no sofrimento delas. Não. Acreditam que talvez tenha sido o próprio Deus quem lhe impôs a enfermidade, que devem ter paciência e deixar de insistir na cura. E aí, irmão, milhares, muitas pessoas virtuosas, pessoas piedosas, sofrem desnecessariamente durante muitos anos e morrem antes do tempo por causa desses pensamentos errados e mentirosos. Só um detalhe, irmão. Quando você acredita na mentira, você dá poder a quem? Ao mentiroso. Quando você deixa de confiar em Deus e passa a ter medo da doença, do ladrão que pode lhe assaltar, você passa a dar poder a este mentiroso. E algumas vezes Deus não pode agir pela sua falta de fé, de conhecimento. O medo é o contrário da fé. Entendimentos e crenças erradas. O campeão, logo, o espinho na carne de Paulo. A palavra espinho no grego é escólopes. Esta palavra ela é citada na Bíblia 3 vezes. Em Números
33:55, o espinho em vossos olhos eram os habitantes de Canaã, pessoas. Em Josué 23:13, refere-se às nações pagãs de Canaã, os cananeus. Nesses dois casos, fica claro que o espinho na carne eram personalidades, pessoas ou seres que perturbavam ou incomodavam e não doenças. Segundo, as frequentes enfermidades de Timóteo. Está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Paulo diz: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha aí, a enfermidade estava lá. Mas Paulo está dizendo aqui o seguinte: não aceite essa doença, tome também vinho para você ficar curado. Em nenhum momento, irmão, nenhum momento nós podemos ver Paulo dizendo para Timóteo: aceita essa enfermidade. Não, ele está dizendo: toma vinho, porque o vinho era remédio, irmão. A ressurreição de Lázaro, quando ele diz: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Muitos ficam só até aí. Mas Jesus ressuscitou o morto. Preste atenção, irmão, preste atenção. Deus foi glorificado com a ressurreição do morto e não com a doença. João, capítulo 9, versículo 1, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Preste atenção, preste atenção. Se era para se manifestar a obra de Deus, então aquela obra não era de Deus, irmão. Era de outra fonte que não Deus. Uma vez que era necessário que se manifestasse a obra de Deus, irmão, é simples. Essa passagem é confirmada em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que ele diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então aquela obra não era de Deus, irmão, era do inimigo. O inimigo ataca a criança dentro do útero. Não atribua a Deus as obras do diabo, é blasfêmia, irmão. Não chame de bênção aquilo que Deus chamou de maldição. Isso é para o nosso crescimento, irmão. O enganador usa pessoas para colocar mentiras na nossa cabeça. A lista das maldições está em Deuteronômio 28. Não se deixe confundir. Jesus foi feito maldição em nosso lugar para que você seja unicamente abençoado. Eu vou citar um outro engano. Olha só, tem pessoas que confundem a provação com a maldição. Irmão, não vá se escandalizar. Deus não prova nenhum crente com doença. Seria uma incoerência. Seria sim uma incoerência. Seria uma contradição. Deus enviar seu Filho ao mundo para carregar o fardo das nossas enfermidades e doenças e depois então enviar essas mesmas doenças pelas quais Jesus foi oprimido, apanhou, foi açoitado. Ele pega essas mesmas coisas pelas quais Jesus pagou um alto preço e joga para nos ensinar valiosas lições. Não, irmão, que é isso? Que é isso, irmão? Não acredite nessa mentira. Vou lhe dar um exemplo. Olha aqui. José foi provado severamente quando foi vendido, preso, acusado injustamente, caluniado, mas nós não temos nenhuma descrição de que José esteve em algum momento enfermo. Na verdade, não há na Bíblia ninguém sendo provado com enfermidade. Pelo contrário, vemos Jesus curando a todas as enfermidades. Quem estava doente foi curado. Não temos nenhum relato de Jesus dizendo para alguém: vai, espera mais um pouquinho, aguenta firme que essa doença é para te fortalecer espiritualmente. Não há esses registros, irmão. Não existe nada disso. Portanto, se você acredita que doença vai trazer crescimento espiritual, você está acreditando numa mentira. Vem a doença, mas repreenda, irmão. Se você é crente e está nos caminhos do Senhor, pelas feridas de Jesus você foi curado. E ponto final. Segure a palavra. Não deixe nada mudar. Novamente, aqui, irmão, você que decide, é você que escolhe, você toma a decisão.
crer na doença e dar mais poder ao mentiroso, ou crer na cura e ver o Espírito operar pela fé? Irmão, ele opera pela fé. Aquele que nos dá o seu Espírito e opera milagres no nosso meio, o faz pela fé ou por meio de obras? Está escrito em Gálatas, é pela fé, irmão, é pela fé, pelas feridas de Jesus você é curado. Seu corpo é templo do Espírito Santo e não de enfermidades. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. Estas são as verdades bíblicas, irmão. Se há uma doença, sabe o que você faz, irmão? Louve a Deus, porque Ele é o Deus que cura. Irmão, Deus lhe quer por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca por baixo. É verdade, irmão. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. Deus lhe abençoe. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus. E declaro, irmão, tem que crer e falar e pensar como Jesus. Esta já é a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Se você crê, repita, creia e fale. Não somente creia, creia e fale. Faça decretos, determine. Não mude sua declaração por nada. Pelas feridas de Jesus eu fui curado, a minha filha é curada, todo mundo da minha casa é curado e pronto. Se você crê, repita, irmão, esta já é a melhor semana da minha vida em nome de Jesus.